Boa tarde, alunos do nono ano, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos textos, né, de interpretação de cinema. Na unidade passada, nós vimos o texto dramático, né? Nós vimos que esse texto dramático, ele tem como principal representante no Brasil o autor Ariano Suassuna, né? Que ele foi autor do Alto da Compadecida, que é um dos textos dramáticos mais conhecidos no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos ver um outro tipo de texto dramático, né? Sendo que esse texto dramático que nós vamos ver hoje nada mais é do que a base para a encenação dramática, ou seja, nós vamos ver hoje o roteiro de cinema. O que é um roteiro? Nada mais é do que uma base para tudo que vai ser apresentado durante uma peça teatral, durante um cinema, durante um filme, né? Ou seja, são todos os passos que deverão ser seguidos, por uma determinada obra audiovisual, seja ela cinema, seja ela filme, seja ela novela. Então, na página 110 do livro de vocês, 110, no livro de produção de texto de vocês, 110. Nós temos o roteiro de cinema, contextualizando. Neste capítulo, você vai ler um trecho do roteiro do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, dirigido por Karl Hamburger. Antes, leia sobre o cinema no Brasil e conheça um pouco mais sobre esse diretor. O cinema no Brasil. Acompanhe a leitura, pessoal. Até a década de 1950, predominou no Brasil o gênero chanchada, que misturava tramas policiais, amorosas e principalmente humorísticas, de forma bastante musical, para satirizar alguns aspectos da sociedade brasileira. Em 1952, surge o cinema novo, que busca denunciar aspectos da realidade econômica, social e cultural do país. O seu objetivo era despertar a consciência crítica dos espectadores. No entanto, a linguagem sofisticada e a abordagem reflexiva dos filmes não alcançaram um grande público. Entre as décadas de 1960 e 1970, um grupo de cineastas se destaca criando o cinema marginal. Influenciados pelo cinema novo, esses cineastas privilegiavam de forma mais crítica e pessimista os problemas sociais. Com o início da ditadura militar de 1964, tanto o cinema novo quanto o cinema marginal foram enfraquecidos, em grande parte pela censura e pela repressão. A partir da década de 1990, desenvolve-se a retomada do cinema brasileiro. Muitos dos filmes produzidos desde então contemplam temáticas brasileiras alinhadas a uma estética consolidada pelos padrões hollywoodianos. Com essa estratégia, os filmes atingiram números inéditos de público e arrecadação. Agora nós vamos ler um pouco sobre os principais cineastas brasileiros da nossa atualidade, que é o Karl Hamburger. Karl Hamburger, cineasta, roteirista e produtor cinematográfico. Karl Hamburger nasceu na cidade de São Paulo. Na televisão, foi responsável pelo programa Castelo Rá-Tim-Bum, que eu acho que muita gente conhece, né? Muitos de vocês conhecem. Em 1995, dirigiu um dos episódios da série Cidade dos Homens. Lá na página 111, nós vamos conversar sobre o que a gente leu. Quais os roteiros de cinema você conhece? Vocês conhecem algum roteiro de cinema? Olha, pessoal, um roteiro é aquela base, como eu já falei. É a base, né, para a apresentação de uma obra audiovisual.
Eu tô lembrando aqui de uma peça teatral que vocês apresentaram no aniversário do colégio, né? E fizeram muito bem. Então, aquela peça teatral, ela tinha como base um determinado roteiro. A gente pode chamar também esse roteiro de script, que nada mais é do que a orientação de todas as ações que devem ser feitas dentro de uma apresentação audiovisual. Então, naquela apresentação que vocês fizeram, vocês tinham as falas, vocês tinham o espaço, vocês tinham o direcionamento do tempo, das ações que vocês iriam apresentar. Então, aquilo ali que vocês fizeram nada mais é do que um roteiro audiovisual, que para nós aqui nós estamos estudando como roteiro de cinema, certo? Com base no título O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, sobre o que você imagina que será tratado no roteiro desse filme, certo? Vocês, antes de fazer a leitura, o que é que vocês imaginam que essa leitura vai tratar especificamente? Então, vamos ler. Esse filme se passa em 1970 e conta a história de Mauro, um menino de 12 anos, filho de militantes de esquerda. Perseguidos pela ditadura militar, os pais o deixam com um avô que falece no mesmo dia em que Mauro chega. Com isso, o menino fica aos cuidados de Shomon, um solitário senhor judeu. A cena a seguir mostra o momento em que a família sai de Minas Gerais e vai para São Paulo. Percebam, pessoal, que aqui não existe simplesmente, né, a fala dos personagens, mas existe toda a organização de uma ambientação, de locais, das ações que são feitas pelos personagens. Iniciando a leitura. Na mesa de jantar. Forte ruído do telefone batendo no gancho distrai Mauro. Ele vacila no controle da palheta quando dispara o botão do Pelé em direção à bola. A pequena bolinha de plástico passa por cima do gol. Miriam, a mãe de Mauro, com cara de preocupada junto ao telefone, fala em tom bem sério com o filho. Miriam, vamos ter que viajar. Mauro, agora? Miriam, agora. Mauro, mas e o papai? A Miriam, para variar, está sempre atrasado. Miriam está apreensiva, ouve um som de carro. Vai até a janela. Miriam espia pela janela e vê. A janela, PV de Miriam. Um Fusca azul estaciona diante da casa. Junto à janela, Miriam suspira aliviada. Pela porta, Daniel, pai de Mauro, entra aflito na sala. Daniel, pega suas coisas, nós vamos sair de férias. Mauro fica perplexo e animado ao mesmo tempo e começa a recolher seus botões e a colocá-los em sacos. Mauro, como férias? Amanhã tem aula. Enquanto Mauro guarda os botões, os pais carregam roupas e objetos pessoais. Miriam, anda, Mauro! Mauro pega os sacos com botões e caminha em direção à porta. Volta para a mesa, coloca os sacos com os botões sobre a mesa. Mauro se abaixa e pega sobre a mesa uma bola de futebol. Daniel volta à sala carregando as malas. Daniel, não ouviu o que a sua mãe está dizendo? Isso aqui não é brincadeira, vamos embora. Na pressa, Mauro se atrapalha ao recolher os sacos de botões que estão sobre a mesa. Daniel volta e puxa o filho pelo braço. Mauro vai com o pai, deixando para trás um dos sacos com os botões. E estrada, Fusca azul, fim de tarde, na estrada. O Fusca da família de Mauro segue por uma estrada asfaltada. Entram créditos principais em sobreposição. Dentro do carro, no banco da frente. Daniel dirige tenso, Miriam vai ao lado. O rádio transmite um programa esportivo. Comentarista. VO. A grande dúvida é se Pelé e Tostão podem jogar juntos. A atenção dos pais permanece a mesma ao longo de toda a viagem.
no banco de trás. Mauro olha a paisagem e masca chicletes. Na estrada. Fusca azul desliza pela estrada. Dentro do carro. Daniel está tenso. Pelo para-brisa. Mauro vê um caminhão do exército parado no acostamento mais à frente. Ele aponta na direção do caminhão. Mauro. Olha! Daniel. Putz! O semblante de Daniel fica sério. Miriam e Daniel se entreolham preocupados. A tensão aumenta à medida que, pelo para-brisa, o caminhão do exército fica cada vez mais e mais próximo. Miriam olha para Daniel, que segura tenso o volante, enquanto o Fusca passa pelo caminhão parado no acostamento. Na estrada, o Fusca azul segue sozinho. O caminhão do exército fica para trás, dentro do carro. Daniel e Miriam se olham aliviados. Na estrada, o Fusca passa por um outdoor com a famosa frase que caracterizou o espírito da ditadura militar: Brasil, ame-o ou deixe-o. Fim dos créditos. Fusca azul, fim de tarde. Essa cena aqui é opcional. No banco de trás. Mauro dorme deitado no colo de Miriam. Daniel continua ao volante. Na calçada, Miriam ajeita a roupa de Mauro, acerta o cabelo dele com a mão, como se estivesse passando um pente, e dá um beijo no rosto do filho. Daniel tira a mala de Mauro do carro apressadamente. Ele para um instante e olha para o prédio diante dele. O olhar de Daniel é de nostalgia. Ele reconhece o lugar. Mauro. Mãe, eu não quero ficar. Miriam. Mauro, a gente já falou, não falou? Mauro. Mas eu não quero ficar. Daniel traz a mala para junto de Mauro. Daniel. Meu pai está te esperando. A Miriam. Filho, entende. A gente não está indo porque a gente quer. O Mauro. Por que então? Miriam não sabe o que responder. Ela abraça Mauro. Junto ao carro. Daniel retira do porta-malas uma bola de futebol. Mauro. Quando vocês vão voltar? E a Miriam. A gente não sabe direito. Daniel entrega a bola para o filho e improvisa uma resposta. Fala sem pensar. Daniel, na Copa. E o Mauro. Mas falta muito para a Copa chegar. Daniel abraça Mauro, os olhos dele estão marejados. Daniel, vai dar tudo certo, a gente volta na Copa. Mauro se controla para segurar o choro. O Mauro. E se o vovô não tiver chegado? Daniel caminha em direção ao carro. Daniel. Mauro, seu avô não atrasa nem morto. Vamos embora, Miriam. E a Miriam. Vamos. Pessoal, eu não sei se vocês entenderam mais ou menos o teor desse texto, mas isso tudo foi vivido, né, na época da ditadura militar. Na época da ditadura militar, famílias eram separadas, né? Mortes aconteciam simplesmente porque as pessoas que não tinham ideias, né, que fossem as mesmas ideias dos militares, que eram os comandantes do Brasil na época, essas pessoas eram simplesmente exiladas, né? Existiam os exílios na época, e esses exílios eram os lugares para onde as pessoas que não comungavam com a mesma opinião do governo da época, né, iam. Ou seja, naquela época, tudo, hoje a gente vive numa democracia. Naquela época não se tinha democracia, ou seja, as pessoas eram totalmente dominadas e os seus pensamentos não poderiam ser expostos se fossem diferentes do pensamento dos governantes da época, que eram os militares. Então, existe uma música, se eu não me engano, acho que é do Ivan Lins, né? Caetano Veloso, que foi o Ivan Lins, Caetano Veloso, João Gilberto, Chico Buarque de Holanda, foram cantores na época que eles sofreram na época da ditadura. Por quê? Porque nessa época eles não tinham o poder de colocar a sua obra que fosse conhecida
pelas pessoas. Por quê? Porque tudo era controlado pelos militares, tudo era controlado pelo governo da época, que não tinha nada de democrático. Existe até uma música, não sei se vocês sabem, que naquela época, né, como era tudo proibido, então existia uma música chamada Cálice, que essa música ela se tornou o símbolo da ditadura militar, que onde o cantor, se eu não me engano, era Ivan Lins ou Chico Buarque de Holanda, né, que ele dizia: cálice, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque cálice aqui na música não é simplesmente o cálice, o copo, né, de se beber alguma coisa, o recipiente, não. Era o cálice do verbo calar, onde eles não conseguiam ficar calados diante de tantas atrocidades que aconteciam naquela época, né? Então, através dessa música, desse cálice, né, eles foram repreendidos, né? E alguns deles foram para os exílios, né? Graças a Deus que nem todas as pessoas que iam para lá morriam, eles voltaram. Então, nós vamos fazer a interpretação desse texto na página 115. Página 115. O roteiro de cinema é um gênero que apresenta alguns elementos narrativos, como personagens, enredo, tempo e espaço. Com base nisso, responda às questões. Então, pessoal, o que é um texto narrativo? É aquele texto que vai narrar alguma coisa. E esse texto narrativo, ele tem alguns elementos que são essenciais a eles, né? Que são os personagens, que são as pessoas que vão representar a narrativa. Tem o enredo, que é a história propriamente dita, o tempo, né? Quando ocorre a narrativa, o espaço onde ocorre a narrativa, né? Então, com base nisso, responda às questões. Letra A. Quem são os personagens envolvidos nesse roteiro desse trecho que a gente acabou de ler? Em que lugar se passam essas ações? Quanto tempo teria durado a cena apresentada? Então, vocês vão responder agora essas três questões: A, B e C. A, B e C. A, B e C. A, B e C. Na questão A, pessoal, na questão A, quem são os personagens envolvidos nesse trecho do roteiro? A gente sabe que um dos principais elementos da narrativa, né, no roteiro de cinema, são os personagens. E os principais personagens dessa história, Mauro e seus pais, Miriam e Daniel.
Miriam e Daniel. Letra B. Quanto tempo teria durado a cena apresentada? Quanto tempo teria durado a cena apresentada? Não, desculpa. Letra B. Em que lugar se passam as ações? Na casa da família, né? São 3 locais. Na casa da família, numa estrada e na frente do prédio onde mora o avô. Na casa da família, numa estrada e na frente do prédio onde mora o avô. Letra C. Quanto tempo teria durado a cena apresentada? Durante uma viagem de carro entre Minas Gerais e São Paulo. Durante uma viagem de carro entre Minas Gerais e São Paulo. Agora vocês vão responder a segunda questão e a quarta questão. Não respondam a terceira, tá bom? Só a segunda questão e a quarta. A terceira não. Segunda, vocês vão ordenar os acontecimentos de forma cronológica. E a quarta questão. Ordenar cronologicamente. Então, o primeiro acontecimento, Miriam e Daniel, que são os pais de Mauro, decidem tirar férias. Acontecimento 1. O 2. Miriam e Mauro aguardam Daniel, que está atrasado, que é o pai, né? 2. Acontecimento 3. A família inicia a viagem. 3. 4. Mauro avista o caminhão do exército. 4. 5. Os pais de Mauro ficam apreensivos com o caminhão do exército. E 6. Os pais de Mauro o deixam em frente à casa do avô. Então, a sequência vai ficar 3, 2, 4, 6, 1 e 5. Então, pessoal, olha, fazendo referência, como eu já falei para vocês, a ditadura militar no Brasil ocorreu entre os anos de 1964 e 1985, quando os militares tomaram o poder e passaram a governar o país.
Foi um período caracterizado pela falta de democracia, a supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e forte repreensão aos que eram contra o regime militar. Então, todas as pessoas que eram contra as ideias do governo militar na época, elas eram censurados, eles eram barrados e muitas vezes exilados. Então, quarta questão. No título do filme, o ano em que meus pais saíram de férias, foi empregado um eufemismo. Que eufemismo? É aquela palavrinha que vem a suavizar uma mais grosseira, né? Uma ideia, ou seja, uma expressão com a finalidade de suavizar uma ideia considerada desagradável. Identifique-o e melhor porque identifique e explique por que o eufemismo foi utilizado. Então, pessoal, olha, quando o autor ele diz sair de férias, quando meus pais saírem de férias, ele vai dizer que eles estão fugindo mesmo, certo? Então, a expressão sair de férias está suavizando a ideia de fuga. A expressão sair de férias está suavizando a ideia de sair de fuga. Então, olha, os pais de Mauro, eles empregaram essa expressão para não assustar o filho e não ter que explicar a ele o que de fato estava acontecendo. Eles estavam sendo perseguidos pela ditadura militar. Então, pessoal, olha, como a gente diz que muitas vezes faltou com a verdade, né, para não dizer que mentiu, né? Entregou a alma a Deus, partiu desta para melhor, para dizer que morreu, e assim por diante. Os eufemismos, eles tentam diminuir a forma grosseira, a forma mais pesada das palavras, ok? Lá na página 116, vocês vão responder a questão 1 e a questão 2. Questão 1 e questão 2. Questão 1. A quem o roteiro de cinema é destinado? A quem o roteiro de cinema é destinado?
ao diretor, aos atores e à equipe técnica do filme. Ao diretor, aos atores e à equipe técnica do filme. E ao público em geral. Ao diretor, aos atores e à equipe técnica do filme. E ao público em geral. Segunda questão. Com que finalidade um roteiro de cinema é produzido? Com que finalidade um roteiro de cinema é produzido? Para que os responsáveis possam se orientar para a produção do filme. Para que os responsáveis possam se orientar para a produção do filme. Na terceira questão, leia um trecho da entrevista de Karl Hamburg dada a uma revista da USP sobre a produção do filme. C&E. Qual era o público que você pretendia atingir? Karl Hamburg. O público-alvo sempre foi o adulto. Depois nós focamos também, já na campanha de lançamento, os jovens. Queria fazer um filme sobre a infância, mas para os adultos. Entretanto, as crianças têm adorado, as de 10, 12 anos têm gostado muito. Em relação ao público-alvo, o que é possível concluir sobre a produção de um filme? Em relação ao público-alvo, o que é possível concluir sobre a produção de um filme? Em relação ao público-alvo, o que é possível concluir sobre a produção de um filme? Olha, que embora o diretor busque atingir determinado público, né? Que embora o diretor busque atingir um determinado público, a recepção pode ser diferente, ou seja, o público pode ser mais amplo em virtude da boa aceitação do filme. Em virtude da boa aceitação do filme. Quarta questão. Antes da quarta, é importante a gente ler esse quadro rosa. O roteiro de cinema se estrutura em 3 partes fundamentais. Cabeçalho da cena, indica o local e o tempo que a cena ocorre, podendo trazer ainda o número da cena, descrição auditiva e visual, ou a ação, descrição aquilo que se vê e se ouve no momento em que se está assistindo ao filme. E os diálogos, né? Que são as falas dos personagens. Pessoal, quando a gente fala em diálogo, a gente fala em duas ou mais pessoas conversando. Mas podem também existir os monólogos, né? Que é quando uma pessoa fica falando sozinha. Ou seja, os diálogos e os monólogos. 4. Relacione cada uma das partes do roteiro de cinema à esquerda, aos trechos à direita. Isso aqui eu vou fazer com vocês, tá? Cabeçalho da cena. Cabeçalho da cena, ou seja, é aquele cabeçalhozinho que vai tornar como se fosse um título da cena. Então, pelo para-brisa, que é um cabeçalho da cena. Letra B. Descrição auditiva ou visual da ação. Miriam está apreensiva. Ouve
descrição auditiva ou visual. Então, B. E os diálogos, olha aqui como a gente percebe o diálogo. Mauro, olha, Daniel, putz. Então, vai ficar B, A, C. B, A, C. Na quinta questão, em alguns momentos do roteiro há alternância de cabeçalhos. Por exemplo, na estrada, dentro do carro, na calçada. Letra A. Durante as filmagens, o que essa alternância indica? E letra B. O que esse recurso acarreta a um filme? Vocês vão responder a letra A e a letra B da quinta questão. A e B da quinta questão. Na letra A. Então, na quinta questão. Em alguns momentos do roteiro, há alternância de cabeçalhos. Por exemplo, na estrada, dentro do carro, na calçada. Como eu já falei para vocês, esses cabeçalhos são pequenas frases ou palavras que encabeçam uma nova cena, né? Então, letra A. Durante as filmagens, o que essa alternância indica? Que há uma mudança na posição da câmera. Que há uma mudança na posição da câmera. Que há uma mudança na posição da câmera. Letra B. O que esse recurso acarreta a um filme? O que esse recurso acarreta a um filme? Acarreta dinamismo e movimento às cenas. Acarreta dinamismo e movimento às cenas. Ponto. No caso do texto lido, acarreta uma certa tensão. No caso do texto lido, acarreta uma certa tensão. No caso do texto lido, acarreta uma certa tensão. Na sexta questão, quadrinho rosa. Veja outras abreviações comuns em roteiros de cinema. OS, Over the Shoulder. A cena enquadra a parte de trás da cabeça e o ombro do autor. EXT, local externo. INT, local interno. POV, Point of View, indica que a cena é feita com base no ponto de vista de determinado personagem. Na sexta questão, nos cabeçalhos são apresentadas informações em letras maiúsculas e, em alguns casos, abreviações. Observe-as e, a seguir, relacione-as às respectivas explicações. Essa eu vou fazer com vocês, tá? A, PV, que é a cena vista sob a ótica de um personagem. Cena vista sob a ótica de um personagem. B, IE,
interna ou externa. E C, VO, voice over. É a voz de alguém que não está na cena, mas faz comentários. Não sei se vocês já ouviram aquelas pessoas que usam aqueles pontos eletrônicos no ouvido, né? Então aquilo ali é o voice over. É quando as pessoas, existe uma pessoa por trás, um diretor ou um comentarista, não sei. Uma pessoa que vai orientar o ator, né? A fazer uma determinada ação. Então vai ficar assim, vai ficar B, A, C. B, A, C. Sétima. O cabeçalho e a descrição visual são exemplos de rubricas. Explique a importância das rubricas em um roteiro de cinema. Vamos ver agora o quadrinho rosa. Como vemos, o tipo de grafia utilizado nas rubricas pode variar. No texto dramático lido no capítulo anterior, por exemplo, elas foram escritas em itálico. Itálico é aquela letra mais deitadinha, mais curvadinha. O importante é diferenciá-lo das falas dos personagens. Então, na sétima questão, o cabeçalho e a descrição visual são exemplos de rubricas. Explique a importância das rubricas em um roteiro de cinema. Façam aí, pessoal. Depois a gente faz a correção. Então, o cabeçalho e a descrição visual são exemplos de rubricas. Explique a importância das rubricas em um roteiro de cinema. Então, as rubricas, pessoal, elas servem para descrever as cenas e orientar os atores, os diretores e a equipe técnica sobre a filmagem. Então, as rubricas servem para descrever as cenas, cena com C, viu, gente? As rubricas servem para descrever as cenas, orientando os atores, os diretores e a equipe técnica sobre a filmagem. O que é essa orientação? É a orientação de tempo, de espaço, né, das ações dos personagens e dos sentimentos que eles devem apresentar. Então, essas ações são o tempo quando ocorre determinada ação, o espaço onde deve ocorrer determinada ação, os sentimentos e as ações dos personagens. Página 118. Releia as rubricas do trecho no roteiro das páginas 111 a 114. Vamos voltar lá, pessoal? 111 a 114. As rubricas. A 114. A. Identifique o tempo verbal predominante nessas rubricas e explique por que isso ocorre. De letra B. Qual a importância dos verbos nessas rubricas? Quais são os tempos verbais? Quais são os tempos verbais?
Pessoal, esses verbos estão no presente do indicativo. Presente do indicativo. Identifique o tempo verbal predominante nessas rubricas e eu explico por que isso ocorre. Por que isso ocorre? Presente do indicativo. Ponto. Indicam o momento que as ações acontecem e são desenvolvidas pelos personagens. Indicam o momento que as ações acontecem e são desenvolvidas pelos personagens. Letra B. Sabendo disso, letra B. Qual a importância dos verbos nessas rubricas? Qual a importância dos verbos nessas rubricas? Qual a importância dos verbos nessas rubricas? Então, qual a importância dos verbos nessas rubricas? Indicar ação, indicar ação e nortear os atores sobre o que deve ser feito diante das câmeras. Indicar ação e nortear ou direcionar os atores sobre o que deve ser feito diante das câmeras. Nona questão. Nona questão. Nona questão. Observe os textos a seguir que tratam sobre filmes e marque aquele que se refere ao roteiro de cinema. Primeiro, Estrelas Além do Tempo. 1961, em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia da corrida espacial, ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial entre brancos e negros. Tal situação é refletida também na NASA, onde um grupo de funcionárias negras é obrigado a trabalhar à parte. É lá que estão Katherine Johnson, Taraji P. Henson, Dorothy Vault, Octavia Spencer e Mary Jackson, Janelle Monáe. Grandes amigas que, além de provar sua competência dia após dia, precisam lidar com o preconceito arraigado para que consigam ascender na hierarquia da NASA. É a segunda opção. Antes que o mundo acabe. Cena 3. Ruas de Pedra Grande, este dia. Daniel, 14 anos, numa bicicleta nova, pedala em grande velocidade por uma rua larga, com canteiro no meio, quase sem movimento. Em volta, um casario da cidade pequena. Min FK. Daniel, espera! Daniel é seguido por Min, 14 anos, de bermuda e um casaquinho estiloso, que sai do portão de sua casa montado numa bicicleta colorida, e por Lucas, 15 anos, numa bicicleta velha. Daniel não diminui a velocidade. Então, pessoal, qual desses dois textos, né? Nós temos um exemplo de roteiro de cinema. Percebemos que no primeiro texto nós temos apenas uma narrativa da obra, não é isso? Nós estamos apenas narrando como é que foi a obra. E no texto 2, nós temos uma orientação das cenas. Então, o que caracteriza um roteiro de cinema.
Então, na 9, a resposta correta seria a segunda opção que vocês iriam marcar um X. Certo? Agora, identifique o outro gênero e explique suas características. Que gênero é esse primeiro aqui que nós vimos, que está mostrando as características do filme, fazendo uma breve narração das ações que são tratadas durante o filme? Que tipo de gênero é esse aqui que nós já estudamos muito lá no 8º ano? Lembre-se. Então, pessoal, olha. Agora, identifique o outro gênero e explique suas características. No primeiro texto, pessoal, nós temos uma sinopse de filme. Uma sinopse de filme, que é um texto relativamente curto, que tem o objetivo de apresentar de forma objetiva um resumo da narrativa, ou um resumo do enredo, certo? Nós temos aqui primeiro uma sinopse. Pessoal, essa atividade vocês não vão me enviar. Não é para me enviar essa atividade, tá bom? E em casa, para a gente corrigir na nossa próxima aula, vocês vão fazer a página 119, 120, 121. 119, 119, 120, 121 e 122. Então, da página 119 até a página 122. Página 119 até a página 122 para a gente corrigir na nossa próxima aula, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja a todos vocês e suas famílias, nossas famílias. Tchau, tchau.